Abra suas Bíblias comigo no livro de João, capítulo 14, verso 16. João, capítulo 14, verso 16. Quem achou, diga amém. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está nos seus últimos dias na terra. E ele faz uma promessa para os seus discípulos, ele reúne os seus discípulos. E se você pegar no João capítulo 14, a partir do verso 1, ele vai falar que ele está indo para o Pai, está indo fazer morada, está indo preparar moradia para o teu povo, para os teus escolhidos. E ali tem o diálogo com os discípulos. E Tomé, Filipe vão questionar algumas coisas. E Jesus e Tomé vão perguntar: mas mestre, mas como assim? Mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho, porque nós precisamos saber para onde nós vamos. E Jesus, no seu capítulo 14, no versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mais para frente Jesus vai dizer: aquele que viu a mim, aquele que vê a mim, também vê ao Pai. Só que eu não quero ficar preso nesse texto, eu quero me prender, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo de Deus, nesse texto, a qual João vai escrever, o Consolador aqui no grego significa Paráclitos. E a palavra Paráclitos, ela quer dizer um ajudador, ela quer dizer um advogado, ela quer dizer um consolador. Mas só que ela vai muito mais além do que apenas um consolador. A palavra Paráclitos, ela significa alguém que está em juízo, alguém que está diante de um tribunal e precisa de um advogado para ajudá-lo em uma causa específica. E uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos consolar, é nos abrigar, é nos confortar e é nos ajudar em momentos mais difíceis da nossa vida. A função do Espírito Santo é nos ajudar nos momentos de dificuldades da nossa vida. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo ele é prometido para a igreja. Desde Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo já se fazia presente. Em Gênesis capítulo 1, Deus fala assim: e o mundo era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele está na criação do mundo. O Espírito Santo, ele está na criação do homem. Quando tem uma reunião nos céus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o autor fala façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, dá-se a entender que as três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ele faz parte da criação do homem. Porque Deus, em toda a criação, ele fala pela palavra: haja luz e houve luz, haja água e houve água. Mas na criação do homem é diferente. Deus, ele pega os 4 elementos da terra e começa a formar o homem. Ele pega a água, ele pega o pó, ele pega a terra e começa a formar o homem. Mas o homem, ele precisava de um espírito para poder viver. E a Bíblia diz que o Espírito que Deus assopra a vida, e o homem vem à terra. Assim que foi a criação.
Mas eu quero me atentar no texto clássico do Antigo Testamento, que fala em Joel, capítulo 2, verso 28 ou 29. Coloca para mim na tela, por favor. Joel, capítulo 2, verso 29. Que diz assim: o 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. No Antigo Testamento, o que acontece? O Espírito de Deus, ele vinha sobre uma certa classe de pessoas. O Espírito Santo, ele vinha sobre profetas, sacerdotes e juiz. Eram as três classes que o Espírito Santo vinha. Só que o Espírito de Deus no Antigo Testamento, ele era passageiro. Ele vinha, falava e voltava para o céu. Ele vinha, agia e voltava para o céu. Quando chega no Novo Testamento, no tempo de hoje, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele permanece para sempre. Ele permanece convosco. Ele permanece até a igreja ser arrebatada. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus vai ser arrebatado junto com a igreja. Então é uma promessa. E quando se fala sobre toda a carne, está falando sobre toda a humanidade. Está falando sobre mim, está falando sobre você. E o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa do Filho para nós, para a igreja. Porque sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Agora você imagina quando a igreja for arrebatada. Quando não tiver mais o Espírito Santo de Deus aqui. Quando não tiver mais o Paráclito, quando não tiver mais o consolo do Espírito Santo. O que se vai tornar esse mundo? Hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo. Hoje nós temos o consolo do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Quando chega lá em Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, verso 1, que está todos os discípulos reunidos. 2, verso 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a glória, toda a casa em que estavam sentados. Aqui os discípulos estavam em Jerusalém. Quando Jesus reúne os seus discípulos depois da ressurreição, aonde Jesus aparece, fica 40 dias na terra, Jesus fala assim: vai para Jerusalém, fica todos reunidos no mesmo lugar, orando e suplicando, porque eu vou mandar o Espírito de Deus, eu vou mandar o meu Consolador. E quando os discípulos estavam reunidos, a Bíblia diz que vence como um vento impetuoso e enche toda a casa. E todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Todos foram batizados com línguas de fogo naquele lugar. E nesta manhã não vai ser diferente. Nesta manhã também o Espírito Santo vai descer como um vento impetuoso. Vai descer como fogo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas nós vamos ser nesta noite renovados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nós vamos ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Abra a tua mente. Tira a tua mente. Tira toda dúvida. Porque o Espírito Santo de Deus está presente nesta manhã.
o Espírito vinha no Antigo Testamento e saía, voltava. Quando Jesus é batizado nas águas, ele sai do Rio Jordão, imediatamente vem-se uma pomba e desce sobre o Filho de Deus e fala: este é meu Filho amado em quem me compasso. Jesus está falando assim, quando Jesus ele sai do batismo no Espírito da água, o batismo nas águas é para o arrependimento. O batismo no Espírito Santo é para completar a salvação do homem, é para completar a obra completa do homem, de Deus em nossas vidas. O batismo no Espírito das águas é para a purificação, é para a limpeza espiritual, é para o confessionamento, dizendo: eu estou morrendo para o mundo e estou nascendo para Cristo. Quando se vem o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é para completar a obra do Filho em nós. É para completar aquilo que foi prometido há muitos anos atrás na igreja, para mim e para você. E nesta manhã não vai ser diferente, meus amigos. Nesta manhã não vai ser diferente, meus irmãos. Porque o Espírito Santo está aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Ele está te consolando, Ele está te ajudando, mas Ele quer completar a obra dEle na tua vida. Ele quer completar, Ele quer fazer uma obra completa. Porque eu e você precisamos ser completamente cheios do Espírito Santo. Mas por que se fala em batismo do Espírito Santo dentro da igreja? Por que se tanto se fala? Porque é através do batismo no Espírito Santo que há manifestação, que há cura, que há libertação, que há prodígio, que há maravilhas. É o Espírito Santo de Deus que distribui os ministérios dentro da igreja. É o Espírito Santo de Deus que distribui os dons espirituais dentro da igreja. São coisas diferentes. O batismo no Espírito Santo é uma coisa, a manifestação dos dons espirituais é outra. Quando eu tenho o batismo no Espírito Santo, quer falar em outras línguas, quando eu faço uma busca incessante, intensa, eu vou começar a ter os dons espirituais, que é o dom de cura, que é o dom de profecias, que é o dom de interpretação de línguas, de manifestação. Eu vou começar a descobrir qual é o dom que Deus vai me dar, qual é o dom que o Espírito Santo vai me dar. Por isso se fala em batismo no Espírito Santo dentro das igrejas pentecostais. Porque eu preciso do Espírito Santo dentro de mim para a minha vida ser completamente cheia. Muitas pessoas, infelizmente, vão procurar preenchimento em lugares que não há. Muitas pessoas vão procurar o preenchimento nas noites onde não há. É uma alegria passageira. É uma alegria passageira. Mas quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a minha alegria, ela é contínua. É uma alegria permanente. Ela não se afasta de mim. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu me alegro, eu me sorrio, eu posso conviver, eu posso se alegrar, eu posso chorar, eu posso pular, eu posso me contrair, eu posso me distrair, eu posso me alegrar, eu posso fazer N coisas com o Espírito Santo. Só que, infelizmente, há um bloqueio das pessoas dentro da igreja sobre o Espírito Santo. Há um bloqueio das pessoas com o Espírito Santo.
Eu quero dizer para você que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo é uma pessoa, ela é a terceira pessoa da Trindade Santa, ela é onipresente, onipotente, onisciente, ela é da mesma espécie, ela é do mesmo ramo, do Deus Pai, do Deus Filho, é do mesmo ramo, é da mesma espécie, porque senão Jesus, Ele não mandaria o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, Ele chora. O Espírito Santo intercede por você, intercede por mim. Ele se alegra. Ele se entristece. Esses são os atributos do Espírito Santo. Esta manhã eu quero profetizar que a tua mente será uma mente aberta para receber o Espírito Santo. Nesta manhã não há dúvida sobre o Espírito Santo. Nesta manhã toda barreira está sendo quebrada. Nesta manhã toda barreira está sendo derrubada. Todo grilhão está sendo quebrado. Porque aqui só tem lugar para o Espírito de Deus habitar entre nós. Como receber o batismo do Espírito Santo? Quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Quando eu faço uma busca, eu recebo o batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que é batizada no aceitado Jesus. Quando aceita Jesus, o batismo vem imediatamente. Tem pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo no dia do batismo, nas águas. Tem pessoas que demoram tempos para poder receber o batismo do Espírito Santo. Isso é normal. Isso é normal. Isso a gente não precisa se assustar, só estou te falando. Mas a gente precisa desbloquear a nossa mente sobre o Espírito Santo. A gente precisa começar a abrir a nossa mente, tirar toda a dúvida sobre o batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa para a igreja de Cristo. É uma promessa para mim e para você. O batismo no Espírito Santo é algo importantíssimo para a nossa vida. É um momento ímpar do crente, é um momento ímpar dos filhos de Deus. Porque quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, a nossa vida, ela começa a ser movimentada. Porque quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu vou querer algo a mais, eu vou querer buscar a mais. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu começo a falar em línguas, eu começo a querer buscar a manifestação do poder do Espírito Santo. Isso é coisa imediata. Quando eu começo a um falar de línguas na minha vida, eu quero também os poderes do Espírito Santo. Aí eu vou querer começar a buscar os milagres, eu vou querer começar a profetizar, fazer. Você está liberto em nome de Jesus, levanta-se e anda em nome de Jesus. Quando eu tenho batido no Espírito Santo, eu vou chegar e falar assim diz o Senhor. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando uma pessoa começa a falar em línguas aqui, a outra começa a interpretar lá. É uma manifestação completa de dentro da igreja. Só que eu não posso duvidar do Espírito Santo. Eu não posso duvidar. Eu não posso bloquear a minha mente. Porque a partir do momento que eu bloqueio a minha mente, eu duvido das obras do Espírito Santo. Quando eu bloqueio a minha mente, nada acontece na minha vida. Nada acontece na tua vida. Eu quero dizer que a tua mente é uma mente liberta hoje. A tua mente é uma mente cativa. A tua mente hoje vai ser desbloqueada. A tua mente já está sendo desbloqueada. Porque Deus vai batizar você no Espírito Santo aqui nesta manhã.
O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Ele se faz presente no nosso meio. E vai ser da mesma forma que aconteceu em Atos. Vai ser da mesma maneira que aconteceu em Atos, não vai ser diferente. Porque o mesmo Deus que é ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. O mesmo Espírito de Deus que fazia, que estava na criação do homem, que estava na criação do mundo, Ele se faz presente aqui no nosso meio. O mesmo Espírito de Deus que desceu sobre Jesus, Ele vai descer aqui nesta manhã. O mesmo Espírito que desceu em Atos sobre os discípulos, Ele vai descer aqui nesta manhã. O mesmo Espírito que vai ser arrebatado com a igreja, é o mesmo Espírito que está aqui nesta manhã. O mesmo Espírito que é o Consolador, que é o Advogado, é o mesmo Espírito de Deus que está aqui nesta manhã. Nós não precisamos duvidar do Espírito Santo. Nós temos que crer nas obras do Espírito Santo. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para a igreja. Joel fala que os vossos jovens terão visões, os velhos voltarão a sonhar, que nós vamos profetizar. Tudo isso são obra do Espírito Santo de Deus. Sonhos, profetizar, sonhar, curar, são obras do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus sobe aos céus, Ele é arrebatado. A nuvem cobre Jesus. A Bíblia diz que vence o vento impetuoso. Lá em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque poderia ser em qualquer lugar, mas por que Jerusalém? Jerusalém é onde tudo começou. Jerusalém é onde tudo começa. Jerusalém pode representar a igreja que você está. Jerusalém pode representar a casa onde você está. Jerusalém pode representar o trabalho onde você está. Jerusalém representa o lugar onde você mora, o lugar onde você convive, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você reúne. Por isso que a Bíblia usa Jerusalém. Porque tudo começa em Jerusalém. E tudo vai terminar em Jerusalém. Jerusalém é a capital legítima de Israel. É a capital legítima de Israel. E onde se começa na criação do mundo é em Jerusalém. Aonde se acontece a ressurreição de Cristo é Jerusalém. E aonde vai acontecer o arrebatamento da igreja, aonde vai acontecer a guerra de Magog, aonde vai acontecer a guerra de Meguido, vai ser em Jerusalém. Aonde vai ser construído o terceiro templo é Jerusalém. Aonde foi construído o primeiro templo? Jerusalém. Aonde foi construído o segundo templo? Jerusalém. Aonde o anticristo vai vir? Aonde o anticristo vai se reinar? Jerusalém. Tudo termina em Jerusalém. Tudo começa em Jerusalém. Tudo vai terminar em Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz que para nós ficarmos de olho em Jerusalém, em Israel. Porque Israel já deu o seu fruto. Agora a voz profética é a igreja, somos nós, somos eu e você. Por isso que nós precisamos da obra do Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser arrebatado junto. Nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos que aproveitar esse momento ímpar da nossa vida. Nós temos que aproveitar. O vento é um tipo de símbolo do batismo do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. O vinho é o símbolo do Espírito Santo. O óleo representa a unção no Espírito Santo. O vinho representa a alegria do Espírito Santo. A água
tudo tem símbolos e é tudo relacionado ao Espírito Santo. O azeite representa a unção. Davi, no seu Salmos de número 51, versículo 10, 11, ele fala: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim. O Senhor pode tirar o palácio, o Senhor pode tirar o dinheiro, o Senhor pode tirar o reino, o Senhor pode tirar tudo. Só não afaste de mim a tua presença. Só não afaste de mim o teu Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Eu dependo do Espírito Santo, você depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos consola. O Espírito Santo é o que nos faz alegrar, é o que nos faz chorar, é o que nos faz sorrir. Tudo isso é o Espírito Santo. São atributos do Espírito Santo.